O som forte do martelo do leiloeiro ecoou pelo salão lotado do Centro Comunitário de Silver Creek. Emma Carter, de 7 anos, segurava forte seu cofrinho rosa de cerâmica, as moedas tilintando baixinho dentro dele. Lágrimas embaçavam seus olhos e seu coração batia rápido e doía. Cada batida acompanhava os lances subindo. $40.000, gritou o leiloeiro, a voz cheia de força. Alguém dá 45. O olhar trêmulo de Emma seguia as placas de lance subindo rápido, cada movimento cortando sua esperança como uma faca afiada. Do outro lado do salão estava Max, o parceiro K9 de seu pai, um pastor alemão forte. Seus olhos leais vasculhavam a multidão sem parar. De repente, as orelhas do cachorro se ergueram, e ele fixou o olhar na pequena Emma. Com um salto rápido e desesperado, Max puxou a coleira, surpreendendo seu treinador. Um gemido baixo e urgente atravessou o murmúrio da multidão enquanto ele tentava ir até a menina. O treinador puxou de volta, controlando-o, mas todos já tinham visto a ligação especial entre a criança e o cachorro. Margaret Carter abraçou suavemente os ombros magros da filha, apertando com carinho enquanto novas lágrimas rolavam pelo rosto de Emma. Esse leilão não era só sobre ganhar um animal de estimação. Era o único laço vivo de Emma com seu pai, o xerife David Carter, que morreu tragicamente em serviço 5 anos antes. Desde aquele dia triste, Emma não falava com ninguém, exceto com Max, o fiel companheiro de seu pai. $50.000, gritou um homem na frente, a voz firme e decidida. Emma prendeu a respiração, o medo apertando seu peito. Ela sabia que não podiam competir com tanto dinheiro. Rick Thompson, seu padrasto, mexeu-se inquieto ao lado delas, o rosto mostrando um alívio que Emma não entendia ainda. Rick achava que Max mantinha Emma presa na tristeza. Mas Margaret sabia a verdade. As mãozinhas de Emma tremiam muito, as moedas batendo dentro do cofrinho frágil. Ela guardava cada centavo desde a morte do pai, sonhando que um dia seria o bastante para trazer Max para casa. 55.000. Veio outra voz. James Ramon, dono de uma grande empresa de segurança, parecia decidido a vencer. Emma olhou para a mãe, os olhos cheios de pânico e desespero. Margaret limpou as lágrimas da filha, a voz quase sumida no barulho da multidão. Vai ficar tudo bem, querida, sussurrou, embora sua voz tremesse, mostrando sua própria preocupação. Vamos achar outro jeito. Mas Emma sabia a verdade. Max não era só um cachorro. Era a única ligação que ela tinha com o pai, a única alma com quem falava em 5 longos anos de silêncio. Ela apertou o cofrinho enquanto a esperança sumia na dor da perda. De repente, uma voz calma quebrou a tensão crescente no fundo do salão. $60.000, disse a voz, firme e final, chamando todos os olhares. Emma virou e viu Steve Bennett, um fazendeiro quieto e rico que quase nunca aparecia em eventos públicos. Margaret prendeu o fôlego, surpresa e curiosa. Ela não sabia por que alguém como Bennett se envolveria, mas uma pequena esperança começou a crescer em seu coração. O salão ficou em silêncio, todos prendendo a respiração enquanto o leiloeiro olhava ao redor. A boca de Ramon ficou dura, mas ele não falou nada. 60.000, repetiu o leiloeiro, a voz clara. 1 vez, 2 vezes, vendido. Aplausos explodiram, mas o som mal chegou aos pensamentos de Emma enquanto a realidade afundava devagar. Bennett venceu o lance, mas o que isso significava para Max e para ela? Enquanto Emma segurava o cofrinho frio com mais força, seus olhos encontraram os de Max novamente. O cachorro ficou parado, olhando de volta com uma seriedade que parecia entender muito bem a incerteza entre eles. Emma rezou em silêncio para que aquilo não fosse um adeus. Sentada quieta perto da janela do quarto, ela olhava a neve caindo suave sobre Silver Creek. O quarto estava cheio de memórias, cada coisa um lembrete mudo de dias melhores. Seus dedos tocaram pelo macio de um bicho de pelúcia velho, os olhos dele apagados de tanto conforto. Margaret ficou em silêncio na porta, o coração doendo ao ver a filha. 5 anos tinham passado, mas a dor de perder David ainda era forte. David Carter era o coração da pequena família, um policial muito respeitado em Silver Creek. Ele e Max, seu parceiro K9, eram inseparáveis, com um laço que todos admiravam. Margaret ainda lembrava bem o dia em que seu mundo desabou.
Uma operação simples contra drogas virou um caos, levando a vida de David. Mack sobreviveu, mas algo mudou nele depois. Uma parte do cachorro parecia perdida junto com David, e logo depois, Emma foi ficando quieta, falando só com Max, suas palavras escondidas de todos. Nos anos após a morte de David, Margaret lutou para manter a vida delas no lugar. Rick Thompson entrou na vida delas 2 anos depois, trazendo apoio e conforto no começo. Margaret esperava que ele ajudasse Emma a melhorar, mas Rick não entendia totalmente o laço entre Emma e Max. Para ele, o cachorro era o passado, prendendo Emma na tristeza. Uma noite, Margaret ouviu Rick falando baixo ao telefone na cozinha. Ela parou perto da porta, o coração acelerando ao ouvir o nome James Ramon. Ramon tinha uma empresa de segurança e queria Max para trabalho. Vou falar com Margaret de novo, disse Rick ao telefone, a voz tensa. Mas não posso prometer nada. Margaret entrou na cozinha quando ele desligou, os braços cruzados. Quem era? Perguntou, o tom cauteloso. Rick suspirou. James Ramon. Ele ainda quer Max. Diz que daria um propósito ao cachorro. Estrutura. O rosto de Margaret ficou sério. Max tem um propósito. Emma. Ele é o único que a entende de verdade. Rick balançou a cabeça, frustrado. Mas esse é o problema. Margaret. Emma não está melhorando. Talvez Max a mantenha presa no passado. Margaret sentiu raiva. Max é a única ligação que Emma tem com o pai. Se tirarmos isso, ela pode se perder de vez. Rick desviou o olhar, a voz cansada. Também me preocupo com ela, mas já faz 5 anos. Precisamos pensar em outras opções. Antes que Margaret pudesse responder, o telefone tocou com um número desconhecido. Ela atendeu com cuidado. Alô? Uma voz grave respondeu. Senhora Carter, aqui é Steve Bennett. Não nos conhecemos, mas acho que precisamos conversar. Steve Bennett era conhecido em Silver Creek, um fazendeiro rico e reservado. Seu interesse repentino surpreendeu Margaret. Sobre o quê? Perguntou, cansada. Sobre Max, ele disse, e sobre James Ramon. Curiosa, mas cautelosa, Margaret combinou de encontrá-lo no café local naquela tarde. Enquanto a neve caía leve em seus ombros, ela entrou e viu Bennett em uma mesa no fundo. Ele se levantou educadamente, oferecendo a mão. Obrigado por vir, disse gentilmente. Sentados, Bennett foi direto ao ponto. Sei que você está se perguntando por que alguém como eu se envolveria com sua família. Mas o interesse de Ramon em Max é mais profundo que negócios. Margaret ficou tensa. O que quer dizer? Os olhos de Bennett escureceram um pouco. Seu marido estava investigando a Meridian Pharmaceuticals quando morreu. Não estava. Margaret prendeu o fôlego. David tinha falado de um caso importante antes de morrer, mas não deu detalhes. Bennett continuou. Sério. Minha filha Jéssica trabalhava na Meridian. Ela descobriu coisas perigosas e denunciou. 3 semanas depois, morreu em um acidente estranho. David investigava o caso dela. Margaret sentiu um frio na espinha. Está dizendo que Ramon está ligado a isso. Bennett assentiu devagar. A empresa dele fechou um grande contrato de segurança com a Meridian. Max foi treinado para detectar químicos que a Meridian usava em segredo. Ramon quer Max porque ele é uma prova, uma ameaça aos novos clientes dele. O coração de Margaret disparou. De repente, o perigo parecia muito real, muito perto. Eu não sabia, sussurrou. Poucos sabem, disse Bennett com suavidade. Mas Max representa algo muito maior do que imaginamos. Ao voltar para casa, a mente de Margaret girava com medo e determinação. Ela não podia deixar Ramon vencer, não quando Max significava tanto para Emma e guardava as chaves da justiça que David buscou. Dentro de casa, Margaret encontrou Emma quieta no sofá, segurando uma foto emoldurada de David e Max. Ela sentou ao lado da filha, afastando o cabelo do rosto dela. Prometo, Emma, sussurrou firme, vamos trazer Max para casa. Emma olhou para a mãe, os olhos procurando conforto. Apesar de silenciosa, seu rosto mostrava confiança. Margaret jurou nunca quebrar essa promessa.
Naquele momento quieto, Margaret percebeu que não estavam lutando só por um cachorro. Lutavam pela voz de Emma, pela cura da família e pela verdade que David deu tudo para proteger. Max era a chave, um símbolo de lealdade que ia além do dever, tocando fundo em seus corações, unindo-os mesmo na dor. Margaret prendeu o fôlego ao olhar o e-mail aberto na tela do laptop. As palavras embaçaram por um instante, e ela se forçou a focar de novo. Seu coração afundou mais a cada linha lida. Uma traição clara estava escrita ali em preto e branco. Era uma mensagem do assistente de Ramon, agradecendo a Rick por ajudar a convencer as pessoas a pararem de apoiar a campanha de Margaret. As mãos dela tremiam enquanto a raiva e a descrença cresciam dentro dela. Seu marido estava sabotando a luta para trazer Max para casa. Ela olhou para o quarto de Emma, uma proteção feroz subindo em seu peito. Emma já tinha perdido tanto. A ideia de que Rick, alguém em quem confiava, atrapalhava a cura da filha era insuportável. Margaret se levantou em silêncio, pegando o e-mail impresso, e encontrou Rick na cozinha. Ele estava perto da pia, tomando café, sem notar a raiva dela. Margaret bateu o papel na bancada, assustando-o. — O que é isso, Rick? Perguntou, a voz fria e tremendo de fúria contida. Rick leu o papel e suspirou fundo, esfregando as têmporas como se esperasse briga. — Não é o que você pensa, disse, mas a culpa brilhou nos olhos dele. — Não é o que penso, Margaret retrucou, a voz afiada. Você está virando as pessoas contra nossa família, contra Emma. Estou tentando ajudar, Rick respondeu, na defensiva. Não vê? O apego de Emma por Max não é saudável. Ramon pode dar um lugar melhor para ele. Emma precisa seguir em frente. Margaret olhou incrédula. Max é a salvação dela. É tudo que sobrou do pai dela, e você está ajudando Ramon a tirar isso dela. Rick desviou o olhar, a voz baixa e cansada. Não quero machucá-la, mas essa obsessão está nos destruindo. Está acabando com nossa chance de uma vida normal. Lágrimas arderam nos olhos de Margaret, mas sua voz ficou firme, cheia de determinação. A cura de Emma é nossa vida. Se você não entende isso, talvez não pertença aqui. As palavras pesaram entre eles, as consequências silenciosas ecoando alto. Rick só assentiu, os ombros caídos. Desculpe, Margaret, disse baixinho, saindo da sala sem mais palavras. Horas depois, Margaret estava no pequeno café de Silver Creek, sentada com Steve Bennet, segurando uma xícara de café quente. O fazendeiro ouviu em silêncio enquanto ela contava as novidades. Ramon está usando o Rick para nos sabotar, disse, a voz tensa. E está funcionando. Vários doadores desistiram hoje. Os olhos de Bennet se estreitaram, pensativos. Ramon tem muito alcance, mas é descuidado. Ele acha que você vai desistir com a pressão. O olhar de Margaret ficou firme. Não vou desistir, mas preciso da sua ajuda, Sr. Bennet. Não posso lutar sozinha. Ele assentiu, sério. Me chame de Steve. Nós dois temos algo pessoal nisso, Margaret. Vamos até o fim juntos. Uma garçonete se aproximou, enchendo as xícaras, sorrindo suavemente antes de sair. Bennet se inclinou um pouco. Marquei uma reunião amanhã com alguém que pode trazer provas contra Ramon e a Meridian, disse baixo. Mas não vai ser fácil. Precisamos ter cuidado. Margaret concordou na hora. A chance de encontrar justiça, de dar sentido ao sacrifício de David, encheu-a de propósito novo. Naquela noite, Margaret sentou ao lado de Emma na cama. A menina segurava forte o distintivo policial que o pai usava. Margaret tocou o ombro da filha, sentindo a tensão ali. Emma, querida, amanhã eu vou encontrar alguém que pode nos ajudar a trazer Max para casa, disse suavemente. Os olhos de Emma se arregalaram um pouco, uma faísca de esperança brilhando neles. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas não saiu som. Em vez disso, apertou a mão da mãe, uma promessa silenciosa de confiança. Na tarde seguinte, Margaret estava com Bennet do lado de fora de uma fazenda velha na beira da cidade. Um homem desgastado, Tom Abrams, os recebeu, levando-os para dentro com cuidado. Abrams, ex-funcionário da Meridian Pharmaceuticals, trabalhará com a filha de Bennet. Nervoso, ele entregou um monte de papéis a Bennet.
Isso mostra experimentos químicos legais, disse, olhando ao redor com medo. Sua filha morreu porque sabia demais. O xerife Carter e Max chegaram perto. Ramon sabe que Max é a prova. Ele não vai parar. O coração de Margaret disparou enquanto olhava os papéis. David morreu protegendo esses segredos. Agora, ela tinha a chave para a justiça e o futuro de Emma nas mãos. Abrams olhou para Margaret, o rosto sério. Não é só sobre seu cachorro ou sua filha. Senhora, essas pessoas são perigosas. Se souberem que falei com vocês. Margaret encontrou os olhos dele, firme. Não vou deixar eles machucarem mais ninguém. Nunca mais. Naquela noite, Margaret voltou para casa e guardou os documentos em uma gaveta trancada. Foi ao quarto de Emma e a encontrou dormindo, segurando o distintivo de David. Ela alisou o cabelo da filha, sussurrando um juramento silencioso de protegê-la a todo custo. Lá embaixo, Rick estava sozinho na cozinha escura. Ele olhou para cima, os olhos cheios de arrependimento. Margaret sentou na frente dele, o silêncio crescendo entre eles. Eu fiz um erro terrível, Rick admitiu baixinho. Achei que tirar Max ajudaria Emma a esquecer, mas só piorei tudo. A voz de Margaret ficou gentil, mas firme. Se quer consertar isso, fique do nosso lado agora. Apoie Emma e Max, não Ramon. Rick assentiu devagar, o rosto sincero. Vou fazer o que for preciso. Margaret se levantou, parando na porta. Espero que seja verdade, Rick, porque agora, confiança é tudo que temos. Naquela noite, enquanto a neve cobria Silver Creek, Margaret ficou acordada, os pensamentos pesados mas claros. Sabia que a batalha à frente seria dura e perigosa. Mas, ouvindo a respiração leve de Emma pela parede fina entre os quartos, Margaret sabia exatamente por que lutaria, custasse o que custasse. Emma merecia se curar, David merecia justiça, e Max merecia voltar para casa. Margaret sentiu um frio na espinha. Está dizendo que Ramon está ligado a isso. Bennett assentiu devagar. A empresa dele fechou um grande contrato de segurança com a Meridian. Max foi treinado para detectar químicos que Meridian usava em segredo. Ramon quer Max porque ele é uma prova, uma ameaça aos novos clientes dele. O coração de Margaret disparou. De repente, o perigo parecia muito real, muito perto. Eu não sabia, sussurrou. Poucos sabem, disse Bennett com suavidade, mas Max representa algo muito maior do que imaginamos. Ao voltar para casa, a mente de Margaret girava com medo e determinação. Ela não podia deixar Ramon vencer, não quando Max significava tanto para Emma e guardava as chaves da justiça que David buscou. Dentro de casa, Margaret encontrou Emma quieta no sofá, segurando uma foto emoldurada de David e Max. Ela sentou ao lado da filha, afastando o cabelo do rosto dela. Prometo, Emma, sussurrou firme, vamos trazer Max para casa. Emma olhou para a mãe, os olhos procurando conforto. Apesar de silenciosa, seu rosto mostrava confiança. Margaret jurou nunca quebrar essa promessa. Naquele momento quieto, Margaret percebeu que não estavam lutando só por um cachorro. Lutavam pela voz de Emma, pela cura da família e pela verdade que David deu tudo para proteger. Max era a chave, um símbolo de lealdade que ia além do dever, tocando fundo em seus corações, unindo-os mesmo na dor. Margaret prendeu o fôlego ao olhar o e-mail aberto na tela do laptop. As palavras embaçaram por um instante, e ela se forçou a focar de novo. Seu coração afundou mais a cada linha lida. Uma traição clara estava escrita ali em preto e branco. Era uma mensagem do assistente de Ramon, agradecendo a Rick por ajudar a convencer as pessoas a pararem de apoiar a campanha de Margaret. As mãos dela tremiam enquanto a raiva e a descrença cresciam dentro dela. Seu marido estava sabotando a luta para trazer Max para casa. Ela olhou para o quarto de Emma, uma proteção feroz subindo em seu peito. Emma já tinha perdido tanto. A ideia de que Rick, alguém em quem confiava, atrapalhava a cura da filha era insuportável. Margaret se levantou em silêncio, pegando o e-mail impresso, e encontrou Rick na cozinha. Ele estava perto da pia, tomando café, sem notar a raiva dela. Margaret bateu o papel na bancada, assustando-o. — O que é isso, Rick? — perguntou, a voz fria e tremendo de fúria contida.
Rick leu o papel e suspirou fundo, esfregando as têmporas como se esperasse briga. Não é o que você pensa, disse, mas a culpa brilhou nos olhos dele. Não é o que penso, Margaret retrucou, a voz afiada. Você está virando as pessoas contra nossa família, contra Emma. Estou tentando ajudar, Rick respondeu, na defensiva. Não vê? O apego de Emma por Max não é saudável. Ramon pode dar um lugar melhor para ele. Emma precisa seguir em frente. Margaret olhou incrédula. Max é a salvação dela. É tudo que sobrou do pai dela, e você está ajudando Ramon a tirar isso dela. Rick desviou o olhar, a voz baixa e cansada. Não quero machucá-la, mas essa obsessão está nos destruindo. Está acabando com nossa chance de uma vida normal. Lágrimas arderam nos olhos de Margaret, mas sua voz ficou firme, cheia de determinação. A cura de Emma é nossa vida. Se você não entende isso, talvez não pertença aqui. As palavras pesaram entre eles, as consequências silenciosas ecoando alto. Rick só assentiu, os ombros caídos. Desculpe, Margaret, disse baixinho, saindo da sala sem mais palavras. Horas depois, Margaret estava no pequeno café de Silver Creek, sentada com Steve Bennet, segurando uma xícara de café quente. O fazendeiro ouviu em silêncio enquanto ela contava as novidades. Ramon está usando o Rick para nos sabotar, disse, a voz tensa. E está funcionando. Vários doadores desistiram hoje. Os olhos de Bennet se estreitaram, pensativos. Ramon tem muito alcance, mas é descuidado. Ele acha que você vai desistir com a pressão. O olhar de Margaret ficou firme. Não vou desistir, mas preciso da sua ajuda, Sr. Bennet. Não posso lutar sozinha. Ele assentiu, sério. Me chame de Steve. Nós dois temos algo pessoal nisso, Margaret. Vamos até o fim juntos. Uma garçonete se aproximou, enchendo as xícaras, sorrindo suavemente antes de sair. Bennet se inclinou um pouco. Marquei uma reunião amanhã com alguém que pode trazer provas contra Ramon e a Meridian, disse baixo. Mas não vai ser fácil. Precisamos ter cuidado. Margaret concordou na hora. A chance de encontrar justiça, de dar sentido ao sacrifício de David, encheu-a de propósito novo. Naquela noite, Margaret sentou ao lado de Emma na cama. A menina segurava forte o distintivo policial que o pai usava. Margaret tocou o ombro da filha, sentindo a tensão ali. Emma, querida, amanhã eu vou encontrar alguém que pode nos ajudar a trazer Max para casa, disse suavemente. Os olhos de Emma se arregalaram um pouco, uma faísca de esperança brilhando neles. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas não saiu som. Em vez disso, apertou a mão da mãe, uma promessa silenciosa de confiança. Na tarde seguinte, Margaret estava com Bennet do lado de fora de uma fazenda velha na beira da cidade. Um homem desgastado, Tom Abrams, os recebeu, levando-os para dentro com cuidado. Abrams, ex-funcionário da Meridian Pharmaceuticals, trabalhará com a filha de Bennet. Nervoso, ele entregou um monte de papéis a Bennet. Isso mostra experimentos químicos legais, disse, olhando ao redor com medo. Sua filha morreu porque sabia demais. O xerife Carter e Max chegaram perto. Ramon sabe que Max é a prova. Ele não vai parar. O coração de Margaret disparou enquanto olhava os papéis. David morreu protegendo esses segredos. Agora, ela tinha a chave para a justiça e o futuro de Emma nas mãos. Abrams olhou para Margaret, o rosto sério. Não é só sobre seu cachorro ou sua filha. Senhora, essas pessoas são perigosas. Se souberem que falei com vocês. Margaret encontrou os olhos dele, firme. Não vou deixar eles machucarem mais ninguém. Nunca mais. Naquela noite, Margaret voltou para casa e guardou os documentos em uma gaveta trancada. Foi ao quarto de Emma e a encontrou dormindo, segurando o distintivo de David. Ela alisou o cabelo da filha, sussurrando um juramento silencioso de protegê-la a todo custo. Lá embaixo, Rick estava sozinho na cozinha escura. Ele olhou para cima, os olhos cheios de arrependimento. Margaret sentou na frente dele, o silêncio crescendo entre eles. Eu fiz um erro terrível, Rick admitiu baixinho. Achei que tirar Max ajudaria Emma a esquecer, mas só piorei tudo.
A voz de Margaret ficou gentil, mas firme. Se quer consertar isso, fique do nosso lado agora. Apoie Emma e Max, não Ramon. Rick assentiu devagar, o rosto sincero. Vou fazer o que for preciso. Margaret se levantou, parando na porta. Espero que seja verdade, Rick, porque agora, confiança é tudo que temos. Naquela noite, enquanto a neve cobria Silver Creek, Margaret ficou acordada, os pensamentos pesados mas claros. Sabia que a batalha à frente seria dura e perigosa. Mas, ouvindo a respiração leve de Emma pela parede fina entre os quartos, Margaret sabia exatamente por que lutaria, custasse o que custasse. Emma merecia se curar, David merecia justiça, e Max merecia voltar para casa. O advogado de Ramon entrou na conversa. O Sr. Bennett tem interesse pessoal aqui. Bennett cortou. Minha filha Sarah trabalhou na Meridian Pharmaceuticals, que seu cliente protege agora. Ela morreu há 5 anos, quando David Carter investigava a empresa. Max fez parte disso. Ramon não quer o cachorro, quer esconder o que ele sabe. A sala ficou quieta. A conselheira Blake ergueu uma sobrancelha. Tem provas disso? O advogado de Bennett colocou uma pasta grossa na mesa. Memorandos internos, denúncias, registro de treinamento, incluindo alertas de Max na última investigação do xerife Carter. De repente, não era só sobre guarda, era um escândalo. Os advogados de Ramon tentaram protestar, mas o clima mudou. O conselho olhou os papéis rápido. O xerife Evans folheou uma página. Lembro desse caso, murmurou. David estava em algo grande. A conselheira Blake se inclinou. Senhor Ramon, sua empresa insistir em Max, apesar de tantas recusas e do impacto emocional nessa criança, é preocupante. Ela virou para Emma. Senhorita Carter, quer falar? Emma olhou para cima, a voz trêmula mas clara. Max era o parceiro do meu pai. Agora é meu. Ele me protege e me ajuda a lembrar. Me ajuda a falar de novo. Não quero outro cachorro. Quero ele. Um silêncio. Então a conselheira assentiu. Ouvimos o bastante. O conselho saiu para decidir. 10 minutos passaram, depois 20. Emma ficou quieta, a cabeça de Max no joelho dela. Margaret não falou, mas os dedos tremiam no ombro da filha. Finalmente, o conselho voltou. Pelas circunstâncias especiais, começou Blake, e pelas medidas completas propostas para o cuidado de Max, o conselho vota por unanimidade para aprovar a colocação permanente dele com a família Carter. Aplausos explodiram. Margaret abraçou Emma. Rick beijou a testa dela, e Max deu um latido baixo e feliz. Mas Blake não terminou. Além disso, Max vai passar de K9 aposentado cachorro de terapia certificado. Ele vai seguir trabalhando, agora ajudando crianças como Emma. Lágrimas correram livres pelo rosto de Margaret. Ramon e os advogados guardaram as pastas em silêncio e saíram. Vizinhos aplaudiram na saída. Repórteres tentaram ver a menininha que enfrentou o sistema e venceu. Naquela noite, em casa, Emma se enrolou no balanço da varanda. Max deitou ao lado, as orelhas mexendo com o som dos sapos no riacho. O ar cheirava a flores silvestres e grama cortada. Margaret trouxe chocolate quente. Rick veio com uma caixinha embrulhada. — O que é isso? Perguntou Emma, a voz mais firme que nunca. Rick entregou. Uma bússola. Era do David. Max te ajudou a achar seu caminho. Agora tem algo para te guiar para frente. Emma segurou na palma, os dedos tocando as bordas gastas de latão. Sabe o que o papai dizia do Max? Sussurrou. Margaret sorriu. Me conta. Ele dizia que Max sempre acha que está perdido. Emma olhou para as estrelas, depois para o cachorro ao seu lado. Acho que ele estava certo. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Deixe um like e comente abaixo o que achou. Até o próximo vídeo.